Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo o que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz aquele que lê as palavras dessa profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. João, às 7 igrejas da província da Ásia, a vocês, graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue e nos constituiu reino de sacerdotes para servir a Deus e Pai. A Ele seja glória e poder para todos sempre. Amém. Eis que Ele vem com as nuvens e todo o olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram. E todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém. Amém. Bom, nesses primeiros versos que nós acabamos de ler hoje aqui, e a gente só vai até o verso 8, eu estarei muito feliz se a gente conseguir cumprir até o verso 8, porque isso aqui está carregado de teologia aqui. Então, aqui a gente encontra várias coisas que já vão ser a base para a gente poder entender o livro do Apocalipse, que a gente vai conseguir ver nas próximas semanas. Então, apenas a título de revisão da semana passada, eu mandei hoje para vocês o que eu escrevi. Eu estou tentando escrever tudo para vocês, para ficar alguma coisa que vocês possam ler. Mas eu estou um monte de coisa atrasada, eu estou tentando colocar em dia, e aí eu vou pensando, vou escrevendo rapidinho, eu escrevo, nunca é rapidinho. Então, os slides é mais fácil, porque só eu coloco os bullet points ali e dali eu sigo. É mais fácil do que escrever. Mas semana passada, então, a gente viu a questão do autor. A gente acabou de ler aqui na introdução dele. Quem é o autor do livro do Apocalipse? João. Exatamente. João é o autor do livro, a gente acabou de ver. Mas aí a gente viu semana passada também que João aqui, ele fala o quê? João, ele dá mais algum outro título? O apóstolo João, o discípulo amado, como é, por exemplo, no Evangelho? Não. Aqui ele simplesmente fala o quê? Eu, João. Acabou, não tem mais nada aqui. Por que ele faz isso? Por que ele não fala eu, o apóstolo João? Porque esse apenas João aí dá um problema. Qual o tipo de problema que a gente encontra no primeiro século para a gente achar que quem é João? Porque tem outras possibilidades de João. João é um nome comum. Então, pode ser o apóstolo João ou podem ser outros Joões. Mas, contudo, nós cremos que é o apóstolo João que morava, possivelmente que se mudou para Éfeso depois de sair de Jerusalém, provavelmente com Maria morava com ele lá, e aí ele está ali, ele mora ali. Esse, aliás, é o testemunho dos pais da igreja, dos discípulos dos apóstolos, que João é o autor dessa carta. Então, nós falamos que João, o apóstolo, é o autor da carta. Outra coisa que a gente viu na última semana, a data. A gente tem duas possíveis datas, as mais usadas, que são antes da destruição do templo do ano 70, com Nero, e aí a gente basicamente refutou essa ideia. Por que nós refutamos a ideia do ano 70? Alguém lembra disso, semana passada? Porque tem coisas que fazem a gente entender que foi depois dos anos 70. Exatamente, porque tem algumas coisas que fazem a gente entender que a melhor data seja depois. Por quê? Porque pelo menos duas igrejas que estão aqui, as cartas estão sendo dirigidas a elas ainda não, ou não
estava sendo fundada, ou tinha acabado, tá no meio de ser fundada ali, ou aí, por exemplo, Laodiceia, que estava totalmente destruída antes de 70, por volta de 60, que é a época que eles alegam que a carta foi escrita. Então, como que a cidade pode ser rica e próspera, Laodiceia, como nós encontramos aqui, e ela está destruída no ano que eles falam que ela foi escrita. Então, nós datamos esse livro na semana passada, no final do reinado de Domiciano, que é lá pelo ano 95 ou 96 da idade depois de Cristo, da vinda de Cristo. Então, essa é a data. A ocasião, o que está acontecendo, né? Vou juntar aí a ocasião como propósito da carta. O que está acontecendo? Por muito tempo se acreditou que João estava escrevendo essa carta para quem? Para as pessoas que estão sofrendo perseguição, para dar esperança para o povo que está sendo perseguido. Que a ocasião, se acreditava que existia no Império Romano uma perseguição feroz contra o cristianismo. E aí nós vimos na semana passada que existe um problema em a gente assumir o que? Essa perseguição por todo o Império Romano, porque nunca houve no Império Romano uma perseguição consistente dessa maneira durante todo o Império, por todo o Império Romano. No Império Romano, apesar de nós termos perseguição em determinadas épocas, por exemplo, Nero perseguiu a igreja? Perseguiu, mas ele perseguiu os cristãos em Roma. E dentro da própria igreja, dentro da própria carta, aliás, que nós estamos lendo aqui, algumas igrejas, como por exemplo Laodiceia, não tem menção nenhuma do que? De perseguição. Qual é o problema de Laodiceia? Ela era uma igreja rica, era uma igreja que se dizia, a gente tem tudo, a gente não precisa de nada. Qual que é a acusação contra eles? Vocês não sabem que vocês são pobres, necessitados, nus. Pobre, cego e nu. Então, aí a gente falou da ocasião da carta, o propósito da carta. Qual é o propósito em João escrever essa carta? João tem um único propósito, tem um propósito central. Qual que é o propósito central? Ele quer evitar que os seus leitores caiam no quê? Na apostasia. E essa apostasia, ela tem dois lados, a moeda. É uma moeda com dois lados. Por um lado, a perseguição era tão feroz e tão violenta que aqueles leitores dessa carta, que estavam lendo a carta, estavam sofrendo a perseguição, e o perigo deles era o quê? Apostatar por causa da perseguição. Eles apostatariam para parar de sofrer perseguição. Então eles eram tentados a fazer o quê? Eu vou parar de seguir o cristianismo, porque senão eu vou morrer, porque senão a minha família vai morrer, a perseguição é terrena contra eles. Esse é um lado. Por um outro lado, nós temos, por exemplo, a igreja de Laodiceia, que não tinha perseguição. Qual é o problema de Laodiceia? Eles estavam tão acostumados e conformados com o mundo, que a tendência deles era o quê? Se desviar ou apostatar da sua fé por causa das coisas do mundo, para ter mais conforto. E aqui aí na semana passada eu disse que isso é muito do que nós vemos ainda hoje. Esse não é o que é a igreja hoje. Por um lado, nós que vivemos no Ocidente, qual que é o grande perigo de nós? Tem alguém apontando uma arma para nós? Você corre risco de vida por causa da sua fé? Não. Exatamente, mas aí qual que é o grande perigo do Ocidente? O mesmo perigo de Laodiceia. Nós somos ricos, nós temos tudo, nós não precisamos de nada. O conforto que nós temos, então... Por que esse negócio está desligando? Dormiu. Então, o problema que nós temos, que nós enfrentamos então com a nossa igreja no Ocidente é o quê? É a nossa tendência de se conformar ao mundo, a cair na apostasia, porque isso vai gradativamente se afastando. A gente, de repente, já não vou no culto no domingo, aí no outro dia já não vou na reunião, aí assim a gente vai se afastando. Mas porque a gente está tão acostumado com o mundo e tão aconchegado no mundo, eu não preciso de Deus, eu tenho tudo, eu sou rico. Porque esse negócio de reunião de oração é coisa de mulher. Esse negócio de buscar Deus para a igreja é coisa de pobre. Eu tenho tudo que eu preciso. Você vê a similaridade? E aí, por um outro lado, nós temos a igreja no Oriente. Por exemplo,
na Coreia do Norte, na China, onde irmãos nossos, nessa hora, estão o quê? Sendo perseguidos e mortos por causa da fé deles. Então, a mesma coisa que nós temos aqui no Apocalipse, nós vivemos hoje. Então, esse é o mesmo, o propósito de João é que nós nos mantenhamos firmes na fé em Cristo Jesus. Esse é o propósito dele. Seja lá porque você está sofrendo perseguição ou porque você está muito confortável no mundo, que é o nosso caso. Então, aí a gente falou um pouquinho sobre gênero literário. Aí a gente falou sobre 3 gêneros literários que a gente encontra no Apocalipse. Quais são os 3? Alguém lembra? A primeira palavrinha do livro. A primeira palavra onde a gente literário. Qual que é a primeira palavra? Eu sei que tem o armeniano. Não. Esse aí é a método de interpretação. Gênero literário. Profecia, carta. E qual que é a primeira palavra do livro? Revelação. Em grego? Apocalipse. A Samara aprendeu. Apocalipse. Então, o livro em grego começa Apocalipse de Jesus Cristo. Não é a revelação de Jesus Cristo, é uma tradução. Então, nós temos Apocalipse de Jesus Cristo. Então, ele é um livro apocalíptico, uma literatura apocalíptica. Ele é o que também? É uma profecia. Uma profecia. O que é uma profecia? Como que João se vê como um profeta? Como os profetas do Antigo Testamento. Da mesma maneira que ele se vê em linha com os profetas do Antigo Testamento. E em terceiro lugar, o terceiro gênero literário que a gente tem aqui é o quê? Ele é uma carta. Começa aqui. As 7 igrejas da província da Ásia. A vocês, graça e paz. Quem começa suas cartas assim, geralmente? Paulo. Então, a gente olha para as cartas do Novo Testamento e a gente vê o apóstolo Paulo escrevendo como que aos irmãos da igreja de graça e paz. Então, a gente vê que a gente, logo nesse começo que a gente já tem 3 gêneros literários nessa carta que ele está falando. É um livro apocalíptico. O que é uma literatura apocalíptica? Qual é a diferença dela, por exemplo, da profecia? A literatura apocalíptica é o que? É um anjo descortinando. Por que é revelar? Lembra que eu falei sobre essa palavra apocalipse na última semana? Que é a junção de 2 palavras gregas, uma preposição grega apó e calipto, que é sombra. Apó é uma preposição que se diz além de, eu vou para além de, fora de. Se você estudar grego, você vai ver que toda vez que você vai para, você tem um ponto aqui de partida. O apó, que é essa preposição, é desse ponto para fora. Então é apocalipse, que é apó com calipto. Calipto é sombra. Então é parar apó fora da sombra, ir além da sombra. É por isso que é uma revelação. Então a literatura apocalíptica é um anjo ou um ser sobrenatural que vai revelar para aquele que está escrevendo o Apocalipse, porque a gente lembra que a gente falou semana passada que não tem apenas o Apocalipse de João, tem vários outros Apocalipses. Então, ele vai revelar o que está acontecendo ali. O Apocalipse, então, ele é uma visão de Deus do mundo. É um descortinar do mundo espiritual. Olha que porque nós estamos vivendo nesse mundo, nós olhamos para esse mundo e quem que parece que está reinando sobre esse mundo? No final, quando a gente olha, a gente sai daqui hoje no gás, cheio de fé por causa da palavra de Deus. A gente chega no carro para trabalhar amanhã. E aí hoje a gente liga o jornal hoje à noite quando chegar em casa. Quem que parece que está reinando nesse mundo? A gente vê doença, a gente vê morte, a gente vê todo tipo de atrocidade. Satanás. A mesma coisa aqui é para isso que João está escrevendo. Ele vai, então, Deus ele dá a revelação dele através de Jesus Cristo, ele vai descortinar. Você está vendo isso aqui, tá? Você está vendo que isso o Império Romano está dominando. Não é o Império Romano que está dominando? Não é vocês que estão sendo perseguidos e mortos, etc. Não é César que está no trono? César está no trono. Mas aí você olha, na hora que João vê, ele começa a ver a perspectiva dos céus. Aí ele começa a ver, opa, espera aí, quem está no controle não é César. Existe um Deus no controle, é ele que está no trono.
Então, Apocalipse é um chamado para você olhar o mundo a partir da perspectiva de Deus. É isso que é o livro do Apocalipse. Ele quer te mostrar a partir como Deus vê o mundo e qual que é o destino que Deus já designou para o mundo. Então, Apocalipse é muito diferente do que aquilo que as pessoas pensam. É um livro que está mostrando desgraça, que está mostrando destruição. Não. É um livro que traz esperança para o povo de Deus. É um livro que chama você para olhar o mundo a partir da ótica de Deus e não do nosso. Amém? Então, aí a gente falou que a gente tem 4 modos de interpretação. Foi onde eu acabei semana passada. 4 métodos de interpretação. Os métodos de interpretação que a gente tem. Então, nós temos o preterismo. O que é preterismo? O preterismo? Como que essa escola de interpretação interpreta o Apocalipse? Preterismo. Que já aconteceu. Já aconteceu. Tudo isso que a gente está lendo aqui, eles acreditam que tudo foi cumprido no primeiro século. Aliás, eles acreditam que o livro foi escrito antes da queda de Jerusalém, da destruição do templo, por causa disso. Especialmente porque aqui no capítulo 11, se eu não me engano, a gente vai ter ele vai falar do templo. O templo aqui, para eles, ainda estava de pé. Então, toda essa destruição que o Apocalipse está mostrando aqui, tem que ser antes da destruição de Jerusalém. E é por isso que eles datam esse livro antes da destruição de Jerusalém. Então eles vão olhar todos os elementos aqui, tudo que está escrito aqui, e vão tentar o quê? Encontrar paralelos no primeiro século. Só que você tem que forçar muito o texto para você encaixar no primeiro século. O segundo modo que a gente tem é o modo do historicismo. O que o historicismo acredita? Qual que é o método de interpretação histórica do historicismo? Não, eles acreditavam. Quem que acreditava no historicismo, que é famoso na igreja? Não. Os reformadores acreditavam. Eles adotavam essa visão. O que é o Quem adotou? Quem? Os reformadores, Calvino, Lutero. Os historiadores, então, os historicistas, eles tendem a ver o Apocalipse como é o desenrolar da história. Começou no primeiro século e ele vai se desenrolando na história. Aí eles vão pegar eventos da história e vão encaixar no Apocalipse. Aí eles começam a procurar todo tipo de evento que possa ter similaridades para encaixar no Apocalipse. E aí a gente vai ter muitos anticristos. E esse é o grande problema do historicista. Por quê? Porque o historicista ele vai olhar, por exemplo, quem já foi o anticristo para o historicista? Por exemplo, os reformadores era o Papa. Aí a gente teve na época do computador, teve um computador que chamava Monster. Né? É o Monster, tá vendo? Isso aqui é o anticristo. Ou o anticristo vai usar o Monster para dominar o mundo. A gente tem a vacina como o agente do anticristo. Então a gente, vai ter o Mussolini, o Hitler, todo mundo já foi anticristo. O problema desse modo de interpretação é exatamente esse. Qual é o problema? Você não tem uma base para interpretar. Aí você começa a tentar essa hermenêutica de jornal, a gente chama assim de hermenêutica de jornal. Hermenêutica é a área da teologia que trata da interpretação bíblica. Então, hermenêutica de jornal. O que é hermenêutica de jornal? É a interpretação bíblica a partir do jornal. Você pega o jornal, tá vendo isso aqui? Não, isso aqui é a lua de sangue. Não, isso aqui, olha isso aqui. Aí você começa a comparar o jornal com a Bíblia. E a gente tem que comparar o jornal com a Bíblia, mas não desse modo. E aí esse modo caiu em desfavor, não usam mais o historicismo. A não ser alguns poucos teólogos, que eu ainda conheço alguns, que usam o historicismo como método de interpretação. Então eles veem como um grande desenrolar. E aí eles ficam tentando buscar. Nossa, isso aqui sem me apaga. Eu vou ter que... Aí, depois do historicismo, a gente tem o quê? O futurismo. Fala, Fausto. Só para questão, qual a sua definição de anticristo? Bom, a palavra anticristo não aparece no Apocalipse, para começar. Tá? Não existe essa palavra, já começa aí, não existe anticristo no
Apocalipse. E a besta existe? A besta é a palavra terion no grego e aparece várias vezes no Apocalipse. Anticristo, nós temos vários anticristos, porque João, nas suas cartas, ele fala, muitos anticristos já apareceram, se você ler 1 João. Quem que é o anticristo? Quem que são os anticristos para João? Qualquer um que se opõe a Cristo é um anticristo. Então, qualquer um que se opõe a Cristo é um anticristo, na linguagem joanina. Aqui no Apocalipse, o tema do anticristo, por exemplo, o apóstolo Paulo vai falar do anticristo em Tessalonicenses. O anticristo, dentro dessa linguagem, é aquele que se opõe contra o Cristo, mas ele é um agente especial, ele é a consumação, esse modelo esse modelo, abre aspas, perfeito do mal. Ele é o representante de Satanás, é o último representante. Por exemplo, aqui no livro do Apocalipse, quem que era o anticristo dessa época? Nós temos vários tipos, vários modelos de anticristo. O modelo de anticristo da época de João, quem é o modelo de anticristo da época de João? Pelo menos dois a gente tem de Nero ou Domiciano, que são governos ou governadores que se opõem à igreja e perseguem a igreja. Tivemos outros anticristos durante a história? Sim. Mas no Apocalipse, quando a gente chegar lá no Apocalipse 17, a gente vai ver que existe um final, um último, um que é a soma de todos esses, que ele vai liderar, em última instância, antes da volta de Jesus Cristo. Esse é o último anticristo, a própria encarnação, porque tudo que Satanás faz, Satanás imita a Deus. Assim como Pai, Filho e Espírito Santo, que a gente viu aqui, que a gente já começou na Trindade aqui, Pai, Filho e Espírito Santo, Satanás também quer ter a sua Trindade, que aí a gente vai ter Satanás, o dragão e as bestas que saem da terra, que saem do mar, em Apocalipse capítulo 13. Então, lá na frente eu vou definindo melhor isso, mas existem muitos anticristos, mas existe um único final, que vai chegar lá no final. Aí a gente tem o futurismo acredita que o Apocalipse, ele foi escrito a partir do capítulo 4, basicamente. Estou resumindo bem o que está escrito ali, tá? A partir do capítulo 4 para frente, ele está relatando os últimos dias antes da volta final de Jesus Cristo para reinar. Esse é o futurismo, basicamente, bem resumido. E aí a gente tem o idealismo. O idealismo, ele acredita no quê? Ele acredita que, na verdade, tudo que são símbolos, nada deve ser interpretado literalmente, e que o Apocalipse é o retrato dessa luta eterna do bem contra o mal. É isso que eles acreditam. Então, você não pode interpretar isso literalmente. Qual que é a minha posição e qual que é a posição da maioria dos teólogos hoje? Não. A maioria deles, hoje em dia, nós, basicamente, tirando o historicismo, nós misturamos, é uma posição eclética. Porque nós entendemos que tem coisas boas no preterismo. O que a gente usa do preterismo? A gente entende que a gente tem que olhar o Apocalipse e entender o Apocalipse a partir do quê? Do contexto histórico do primeiro século. Porque senão a gente vai cair em erro. Senão a gente vai tentar interpretar o Apocalipse e vai... Opa, mas espera aí. E vai cair na hermenêutica de jornal. Eu vou ficar olhando para o jornal e ficar tentando enfiar coisa ali. Então a gente tem que tentar entender todo o Apocalipse a partir do seu contexto histórico, cultural, porque João está tirando imagens que ele conhece. Por exemplo, se eu falar para vocês aqui, uma pomba branca, o que é uma pomba branca? O que é o símbolo da pomba branca? A paz, dependendo da sua crença, dos mais espirituais, o Espírito Santo, né? Mas sim, a gente, dentro da igreja, a gente entende como o Espírito Santo, pode ser como o Espírito Santo ou como a paz. Para o mundo em geral, fora daqui, a paz. É um símbolo da paz. Então, se eu fosse descrever, se eu estou escrevendo Apocalipse e vou descrever a paz, eu vou descrever a paz. Se eu tiver que usar um símbolo para descrever a paz, como que eu vou descrever a paz? Eu vou usar uma pomba. Se daqui 2000 anos, alguém que está lendo o que eu escrevi, usando o símbolo da pomba como paz, vai entender o que eu estou falando?
Então, como que ela vai entender o que eu estou falando? Ela vai ter que entender o meu contexto, ela vai ter que estudar o nosso contexto, a época que eu vivi, para poder entender as imagens que nós entendemos. Vocês entendem isso? Então, para a gente entender o Apocalipse, eu não vou vir aqui na toda terça-feira, e a gente tem que pegar um jornal e a gente já está vendo isso aqui, gente, que aconteceu lá não sei onde. Isso aqui, ó, não é. Gente, se esse é o seu pensamento que é o universal do Apocalipse, não é. Então a gente precisa, como o preterismo, usar o primeiro século, o background histórico, para a gente poder entender o Apocalipse. É importantíssimo. E a gente vai fundamentar tudo o que a gente vai estudar aqui no primeiro século. Porque essa mensagem, João usou os elementos do primeiro século. Depois, a gente tem o quê? O futurismo. O futurismo, eu pessoalmente acredito, e vou ter teólogos que vão, do meu lado, tem teólogos que não vão concordar comigo. Porque, basicamente, todos nós usamos o preterismo como base. Aí uns vão ser mais idealistas, que a maioria dos presbiterianos, eu creio, vão ser mais idealistas, eles vão entender isso aqui mais como símbolos. Outros mais futuristas, que vão acreditar como eu, que isso aqui está falando do tempo do fim. Do tempo do fim. Então a gente vai usar basicamente todos esses 3 métodos de interpretação intercalados, porque é um livro complexo. E aí os teólogos já entenderam que tentar definir o Apocalipse com uma dessas visões não tem como, não dá certo, você não consegue. Eu não sabia que o presbiteriano era idealismo, não. A maioria dos pastores presbiterianos, eles são amilenistas que caem na linhagem idealista. Eles adotam essa... É mais simbólico, é mais... Então não vai acontecer. Apesar que eles são bem moderados hoje. Eles basicamente acreditam que, sim, a mensagem principal, ela é idealista, ela é um símbolo, o que eu não discordo. Mas eles acreditam, por exemplo, como eu acredito, que sim, vai vir um anticristo, vai vir um homem, existe um tempo de grande perseguição, existe o sofrimento, existe a grande tribulação. Eles acreditam nessas coisas. É por isso que eu falo que a gente é misturado. Aí vai ter algumas... Basicamente assim, ele olha como um símbolo, mas apontando para alguma coisa concreta, exatamente. Ele não usa a linguagem real da coisa. Como se fosse uma parábola. O caso da pomba é um símbolo. É símbolo que apresenta uma coisa real. Aqui, por exemplo, então por isso que não dá para você usar só um modelo. Por quê? Porque o idealismo não acredita nisso. O idealismo acredita que é só símbolo. Não, a gente acredita que é mesmo. Os símbolos estão representados em elementos do primeiro século que João está colocando para o tempo do fim. Alguns vão ser um pouquinho mais... é um desenrolar no processo histórico. Que a gente vai tentar falar isso. Não é porque, tipo, igual se fosse como Jesus falava em parábola, que ele usava uma parábola, mas ele explicava a parábola. Então, no idealismo, aqueles símbolos que está lá, então não é realmente aquilo que vai acontecer, mas vai acontecer. Eles querem entender como que o que a mensagem está querendo dizer com os símbolos, mas eles não se preocupam em falar que os símbolos é uma coisa literal. Então, eles adotam mais uma alegoria, não é uma parábola, não algo literal. Entendeu? Eles são mais nesse sentido de interpretação. Então, a gente vai acabar usando esses 3 modelos, basicamente. Esse negócio já parou de funcionar. Então, eu só destaquei aqui porque, aliás, eu dei uma tarefa para vocês essa semana. Qual que é a tarefa de vocês? Leu o Apocalipse todo. Leu o Apocalipse inteiro. E se possível, em uma vez só, sentada só. É possível. Tá. Eu vou mentir. Eu não vou perguntar. Não, eu li, mas uma sentada só não. Eu lembro, uma sentada não. Não, eu não posso perguntar quem leu, porque eu adoro Não, eu li, mas não sentada. Tá. Ó. Mentir, né? Gente, eu vou falar para vocês lerem Apocalipse, relerem Apocalipse, relerem. Quantas vezes forem necessárias. Por quê? Porque a chave da interpretação, do entendimento desse livro é a repetição. Você não vai entender o Apocalipse lendo uma vez. Por quê? Porque é um livro complexo para entender. As suas imagens são todas tiradas do Antigo Testamento. Todas elas. Então é complexo. Então você
Qual que é a tarefa de vocês essa semana? Ler Ler o o Apocalipse. Apocalipse. Uma sentada. Exatamente. Agora, se você já leu o Apocalipse uma vez, lê o Apocalipse com uma canetinha na mão, começa a jogar algumas ideias, mas nada muito profundo. Começa a jogar algumas ideias ali no papel. O que que isso aqui será? E continua lendo. Não para, tipo assim, gente, se você parar no versículo e quiser pesquisar, você sabe. Já foi 4 horas, você está, nossa, fiquei no versículo só hoje. Eu sei porque eu soube disso. Mas, Rodrigo, por que as pessoas têm tanto medo do Apocalipse? Porque não conhecem. Porque tudo que eles conhecem de Apocalipse é o que Hollywood apresenta. E o que Hollywood apresenta? Só destruição, caos e etc. Exatamente, só o fim do mundo. Aí, qual é o grande problema? Porque não está na vida certa com Deus. Esse é o grande problema. Aí, eu leio esse livro, eu vou ver o que eu tenho que mudar na minha vida. Nossa, se o tempo está próximo, o que eu estou fazendo na minha vida? Porque o chamado do Apocalipse não é apenas o descortinar de Deus, olhar da perspectiva de Deus e ficar quieto. Se o mundo é o que o mundo é, se o tempo está próximo, como a gente acabou de ler aqui no versículo 3, como que eu vou viver à luz de tudo isso aqui que eu vou estudar, tudo que eu estou lendo aqui? Porque se o mundo é o que Deus está me mostrando que ele é no livro do Apocalipse, a minha vida não pode continuar da mesma. Não pode continuar da mesma maneira. É por isso que as pessoas também têm o quê? Medo do Apocalipse. Por quê? Porque o Apocalipse confronta a sua vida de comodidade. Agora, o Apocalipse no Oriente tem o oposto do que tem pra gente. Por quê? Por que o Apocalipse no Oriente é diferente do que para nós? Porque para nós, qual que é o nosso problema? O nosso problema é o eu e é o nosso conforto. Você quer que o mundo acabe? Quem quer que o mundo acabe mesmo? Agora, vai para o Oriente. Vai agora para o cristão que está dentro da prisão, todo dia sofrendo tortura. Você quer que ele faz o quê? O que eles acham que eles querem? O que eles mais querem? Na verdade, a terminologia que o mundo acabe não é correta. Porque nós não esperamos o fim do mundo, nós esperamos a renovação dele. Está vendo como a nossa terminologia está errada na nossa cabeça? O mundo vai acabar, o mundo não vai acabar. A nossa esperança é que Jesus volte, ele vai destruir. Toda essa destruição que o livro do Apocalipse está falando, vai acontecer. Mas a gente tem que lembrar uma coisa: Deus poupou Israel no Egito. Quando acontecia as pragas no Egito, na região onde os israelitas moravam, tinha luz, enquanto o Egito estava todo escuro. Os animais dos israelitas eram afetados? Deus guardou eles no meio da tribulação. Deus não os tirou de lá. Eles participaram de algumas coisas afetaram eles, mas não todas. Deus vai nos guardar da mesma maneira. A tribulação não é para a igreja, apesar que a igreja vai passar por ela. Mas enquanto Deus castiga aqueles que nos castigam, os que nos castigam continuam nos castigando, nos matando. Não é Deus que vai matar o crente. Quem vai matar o crente? A perseguição. E não fala que a igreja vai subir, vai ser arrebatada na tribulação, ou isso não existe? Essa é uma doutrina que nasceu em 1830. Mas está escrito no Apocalipse? Não. Ok. Isso na verdade está em 2 Tessalonicenses, quando o apóstolo Paulo fala de arrebatamento. Eu vou falar um pouquinho disso lá na frente. Tá. Gente, como você vai ler essa semana? Eu sei que vocês vão ler essa semana. Eu vou continuar onde eu parei, porque se eu for citar para ler outra vez, eu não vou terminar nunca. Tá. Conforme você vai ler essa semana, algumas coisas eu quero que você tenha na sua cabeça, além de tudo aquilo que eu já falei. Alguns números são muito importantes. Muito importantes no Apocalipse. O número 7. O número 7 é um número muito importante na linguagem apocalíptica. Por quê? Porque é o número da perfeição. Por que perfeição? Porque a conclusão, esse aqui está baseado nos 7 dias da criação. Então, é o número da perfeição. Deus criou tudo perfeito. Então, o número 7 está sempre associado à completude, à perfeição. E não é por um acaso que você vai ver as 7 igrejas, as 7 pragas, as 7 pragas. Não é à toa que você vai ver essas coisas. Os 7 espíritos exatamente, os 7 anjos, 7 estrelas. Você vai ver tudo é paralelo 7 no livro do Apocalipse. Então, fiquem atentos com isso, porque
se você tentar interpretar isso aqui, 7, como literal, apesar de também poder ser, algumas partes serem literais, a ideia aqui é, existiam 7 igrejas na Ásia? Existiam, as 7 igrejas existiam, mas existiam só 7 igrejas na Ásia? Vocês acham que essa carta foi escrita só para 7 igrejas da Ásia? Por que João escolheu 7? 7. Então, o símbolo aqui do 7, o que é o símbolo do 7 na questão das 7 igrejas? É a completude de todas as igrejas. O livro do Apocalipse foi escrito para nós? Sim. Eu acabei de demonstrar isso aqui agora. Sim, também. Entendeu? Então, a igreja, o 7 aqui, é para toda a igreja. Aí você vai ver que, opa, peraí, então o Apocalipse tem uma mensagem, os números são muito importantes. 6, o número 6 do Apocalipse, você vai ver o que? O 6, o famoso 666, né? Vai chegar lá. Mas o 6 é o contrário do número 7. O que é o número 6? O número da imperfeição. Aquilo que está incompleto. Essa é a representação do número 6. O número 4, vocês vão ver os 4 seres viventes. Vocês vão ver os 4 cantos da terra. Geralmente está muito associada a questão do 7 com a soma com a representação do que? Do mundo, da questão espacial, da criação. O 4 está muito relacionado com a questão da criação. Então, quando você estiver vendo lá o animal, o boi, qual que eram as caras deles? Era cara de boi, cara de águia, cara de homem, cara de leão. Por que são esses 4? O boi, o maior animal doméstico. Aí a gente tem o leão, que a gente denomina o rei da floresta. Então seria a representação dos animais selvagens. A águia, a gente chama também a rainha das aves aí, a ave de rapina, talvez a mais famosa, mais conhecida, a representação das aves. Aí a gente tem o homem. Então a gente tem aí a completude dos seres que Deus criou. Então, então esses 4 seres viventes eram não, representativo. O número 12 também é um número que também representa a completude, as 12 tribos de Israel, os 12 apóstolos, é o número de completude. Então, o número 1000, por exemplo, quando a gente chega lá no 144.000. Eu cheguei, já passei dessa parte. Tá, os 144.000 do povo de Israel. O que é os 144.000 do povo de Israel? É o povo de Israel? As 12 tribos, não é? Ele fala, 144.000, 12 de cada tribo, não é? 12 vezes 12 dá o quê? 144 vezes 1000. 144.000. O que é 12 então? Infinito. Completude. Aí a gente tem 12 vezes 12, é muito completo, com muitos. E aí João, ele escuta os 144.000, mas quando ele olha a linguagem, prestem atenção na linguagem do Apocalipse. Ele escuta 144.000. Na hora que ele vira e ele vê o quê? Uma multidão incontável, de toda tribo, língua e nação. O que os 144.000 representam? Todos os crentes. É a completude. Você está representado lá. Então, os números são importantes no Apocalipse. Tem gente achando que vai ser só aquele número. Exatamente. Tá. Aí no versículo 1 a 3. Nossa, já. Deixa eu só fechar essa parte do 1 ao 3. Aí no versículo 1 ao 3, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-lo conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz aquele que lê as palavras dessa profecia, e feliz aquele que ouve e guarda o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Aqui algumas ideias. Então, o Apocalipse de Jesus Cristo, ou a revelação de Jesus Cristo. Alguns teólogos vão falar que isso aqui a gente pode interpretar no grego isso de duas maneiras.
é a revelação de Jesus Cristo, é Jesus Cristo revelando algo, ou é a própria revelação de Cristo, de quem é Cristo. Então, a linguagem, o genitivo que a gente usa aí, é o que? A gente pode interpretar ele de duas maneiras. Ou é a revelação de Jesus Cristo, que Jesus está revelando algo, ou ele está se revelando. Tá? Então, por isso que é Apocalipse. Aí a gente vai ter os dois modelos de interpretação. Enviou o seu anjo ao seu servo João, que é aquilo que a gente já falou lá no começo, João, o apóstolo amado, o apóstolo de Cristo. Então ele é um apocalipse, como a gente falou, ele é uma profecia, e aí ele fala aí, feliz aquele, singular, feliz aquele que lê, e felizes aqueles que ouvem. Por que ele fala feliz aquele que lê, e felizes aqueles que ouvem? Por quê? Quem lê vai pregar e os outros vão ouvir? Basicamente isso, porque na antiguidade, no primeiro século, nem todo mundo sabia ler. Então o que acontecia? Alguém vai fazer o que eu estou fazendo aqui, vamos supor, eu sei ler e vocês não sabem ler. Eu vou pegar o Apocalipse inteiro e eu vou ler para vocês numa sentada só. E aí vocês vão ouvir o Apocalipse. Vamos fazer isso, não é? É o único jeito de eu conseguir numa sentada só. A linguagem, eu já fiz isso com os jovens, né? Então vamos fazer. O Apocalipse, a estrutura do Apocalipse, ele foi escrito para quê? Para ser lido em voz alta, para a igreja. Então é por isso que é feliz aquele que lê, e feliz aquele que ouve, feliz aquele que prega, e feliz aquele que escuta a pregação do Apocalipse. E aqueles que guardam. Aí tem um passinho à frente, mas não adianta nada vir aqui, ouvir, e o quê? A vida continuar do mesmo jeito. A vida tem que ser transformada pelo Apocalipse. E aí as 7 igrejas. Então nós temos o Apocalipse, que a gente viu lá sobre a questão da literatura, do gênero literário desse livro. É uma literatura apocalíptica, é o quê? Uma profecia, e é o quê? Uma carta. Aqui a gente tem a base bíblica para essas 3 gêneros literários que eu acabei de mencionar. Bom, semana que vem eu continuo com essa, porque eu queria ter entrado aqui, mas se eu entrar aqui eu vou dividir a sessão em meio. Então eu vou continuar semana que vem. Vou. Como é que a gente vai sentar então para ler o Apocalipse? Eu sou os que ouvem. Vamos orar, gente, para a gente acabar? Vamos encerrar? Bora? Rapidinho. Tem como no domingo, no culto, a gente lê o Apocalipse inteiro? Numa sentada. É mais ou menos Diz também então devagar. Se eu não entender, eu volto ler de novo. Enquanto eu não tá, ó, uma dica para quem tem problema com leitura. Uma dica. Abre a Bíblia. Abre o web da Bíblia. Abre o web da Bíblia. E aí você acompanha a leitura da Bíblia junto com o app. Isso vai ajudar o seu ouvido a focar, os seus olhos a focarem e a sua mente a focar. Faz esse teste e depois você me fala como foi. A Bíblia da telefone, eu não tenho Bíblia no telefone. Vou ter que colocar Abre a Bíblia, lê a Bíblia junto com o áudio dela. Eu faço isso. Isso. Gente, isso ajuda demais, porque o problema de vocês não é que vocês não leem devagar. Mesmo que leiam devagar, o problema é que a nossa cabeça, o nosso cérebro, ele funciona tão rápido, que a nossa leitura é tão devagar, que aí o nosso cérebro distrai. Ele fala assim, nossa, que coisa chata, exatamente. Porque o seu cérebro é uma máquina excelente. Ele fala, nossa, que coisa chata. Aí ele fica aí voltando. Por quê? Você precisa fazer mais alguma coisa para atrair ele. Ouve, lê, aí você vai conseguir conectar ele. Ouve, lê. Beleza? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por essa noite, por esse dia que o Senhor nos deu e pelo privilégio de estudar a tua palavra. Dá-nos graça para ler a tua palavra e entendê-la, Pai, nessa semana. Continua conosco, leva-nos em paz, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.